mais um vídeo da série sobre cosmopolítica e seus efeitos perversos na conformação de subjetividades neste momento que estamos vivendo, nessa era do capitalismo flexível, neoliberal e que constitui então um novo patamar, um novo modelo, uma nova correlação das forças que incidem sobre nós, sobre as nossas formas de vida. Nos vídeos anteriores, eu tentei mostrar como a gente está realmente num outro momento contemporâneo, no qual se percebe claramente uma, digamos assim, patologia, em termos psicanalíticos, uma patologia do nosso inconsciente, que tem funcionado por meio de micropolíticas reativas. Isso significa que estão em jogo dispositivos micropolíticos que barram, que incidem sobre a potencialidade de nossas forças vitais, de nossas pulsões, de nossos desejos, gerando então medo, angústia, atitudes mais reativas, não confrontadoras, atitudes mais, digamos assim, ressentidas e descrentes, né, de toda a situação, de toda a possibilidade de mudança. Então, cada vez mais percebe-se como esse cenário de medo é alimentado por forças muito sutis que incidem em micropolíticas. E isso como que se dá mais palpavelmente em termos dos nossos mundos da vida, do nosso mundo do trabalho, por exemplo, né? Como que opera essa violência, né? Essa forma de incisão a partir da micropolítica que interrompe os nossos devires, os nossos processos de singularização. Isso, por exemplo, no mundo do trabalho é muito fácil da gente perceber. A gente está no momento do capitalismo flexível, a gente está no momento em que as subjetividades elas não são mais aquelas conformadas em instituições de trabalho, tal como disciplinadoras, né? De que Foucault falou tanto, como a fábrica e outros regimes muito mais claros, né, de mundo do trabalho, de tempo do trabalho. Os tempos estão fluidos, os tempos estão flexíveis, ao mesmo tempo em que a gente percebe uma tentativa de incutir de fato no sujeito a percepção de que ele é o seu próprio controlador, né? É ele que tem que exercer o controle sobre si, gerenciar o seu desempenho e ser responsável então pela sua carreira, pelos seus ganhos, enfim, e se colocar então em competição com os outros de uma maneira não tão muitas vezes direta, mas mostrando produtividade, exalando esse senso de que eu estou presente 24 horas por dia, eu estou capaz de executar minhas atividades da melhor maneira possível, eu tenho todas as plenas condições, eu estou fazendo cursos, eu estou me aperfeiçoando e tudo isso, claro, conjuntamente sendo demonstrado, seja através de redes sociais, seja através de outras atitudes que não diretamente, mas indiretamente conformam então uma subjetividade sujeita a esses abusos perversos no mundo do trabalho. Essa subjetividade, ela então se torna gestora da sua própria força, né? E ela então é responsável para essa construção de uma existência a partir da qual se extrai o próprio capital, né? Se extrai o lucro a partir dessa forma de existência que trabalha sem distinção de tempo, sem distinção de horários, que se submete a regimes precarizados de trabalho e que alimenta assim a acumulação.
Então, o que se percebe é que as pessoas voluntariamente se colocam em processos de servidão. Isso tem totalmente a ver com essas micropolíticas reativas, porque o que está por trás desse tipo de atitude? Se tá por trás forças reativas que têm medo de perder o emprego. A gente tem um contexto em que o Estado é incapaz de garantir sustento, apoio, suporte para pessoas que estão em situações de desemprego. E, claramente, a gente tem um discurso muito forte, né, de que você é o responsável e temos uma grande massa de pessoas dispostas, então, a aceitar as piores condições de trabalho, se precarizarem, se submeterem, com ilusão de que a partir daí elas vão retornar a algum lugar, elas vão retornar a um lugar de segurança, a um lugar do passado, para o qual sempre se quer voltar. Uma atitude reativa, ela sempre exige, ela sempre está calcada num medo, numa insegurança. Então, a tentativa de enquadrar a própria existência dentro daquilo que já é conhecido. E se um emprego formal, um emprego, uma determinada renda foi um local, um lugar do qual partiram essas pessoas, numa situação de precarização, elas vão querer retornar a este lugar, vão querer retornar à ilusão de que não tem problema eu não ter a minha carteira assinada, mas eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro, eu estou então retornando à posição de trabalhador, eu me coloco em serviço, em servidão voluntária para ser explorado, para ser precarizado, até porque eu não tenho onde me socorrer, quem possa me ajudar. Essa ameaça imaginária também nutre esse tipo de regime e fortalece cada vez mais essas micropolíticas, né? O regime se alimenta dessas inseguranças, ele trabalha com base nessas inseguranças porque ele sabe que é a partir daí que as pessoas vão, de fato, ter que reagir de uma maneira reativa. Então, a questão que se coloca aí é a sutileza a partir da qual se atinge o regime de subjetividade para pôr em curso um determinado poder que gera processos de submissão e aceitação das piores condições. Isso é muito claro no nosso país. Nos últimos anos a gente viu alguns efeitos da reforma trabalhista que gerou uma precarização clara, que atingiu basicamente, claro que atingiu a todos, mas os mais prejudicados foram aqueles que estavam nas piores já condições e que realmente precisariam de uma segurança maior que um regime CLT fornece. E essas pessoas, então, expulsas para as franjas da informalidade, se viram, então, obrigadas a se submeterem a determinados regimes de trabalho, de exploração de sua força de trabalho, que já não reconhece tempos, horários, que já não reconhece garantias e direitos. E, enfim, tudo isso é claramente um efeito de uma violência muito grande que opera sobre esses corpos. E aí, o que mais outros efeitos a gente consegue perceber diante dessa situação de trabalho na contemporaneidade em relação aos modos de subjetivação? A gente percebe uma falta de união, de senso coletivo, o que se conseguiu destruir já há anos, né? Esse senso de que somos todos trabalhadores, temos que nos unir, já diria Karl Marx. A gente percebe um espraiamento e cada um por si, porque a pessoa enxerga no outro um competidor
E caso eu venha a faltar, tem outra pessoa para me substituir. Então, isso impede, e que vai se submeter a um regime e condições talvez piores das quais eu me submeti. Então, isso gera, de fato, uma sensação de isolamento e de individualização ainda maior, em que todos se veem responsáveis por si e sem a possibilidade de contar com forças coletivas. Então, essa desmobilização da visão coletiva também é outro efeito, e juntando-se a isso, situações de competição e ressentimento também, porque essas pessoas que foram expulsas para as franjas da informalidade, de alguma maneira elas carregam dentro de si um imaginário de um mundo perfeito, de um mundo ideal, no qual isso não aconteceria, mas ao mesmo tempo tem uma certa uma conformidade, uma conformação a essa situação, em que há um ressentimento também com relação às pessoas que estão formalmente empregadas. Então, vê-se por aí muitas vezes o discurso de que pessoas que possuem o regime CLT, por exemplo, são privilegiadas. De fato, elas são privilegiadas, mas isso não pode ser enxergado como um privilégio, isso deve ser enxergado como o normal, e a exceção deve ser a precarização, os regimes precarizados, e não o contrário. E aí percebe-se claramente, muitas vezes, uma sensação de ressentimento, de que toma como se essas pessoas que estão precarizadas precisassem de aceitar qualquer coisa e precisassem trabalhar a qualquer custo para conseguir se sustentar, para conseguir sobreviver. Isso, ao fim e ao cabo, é uma verdade, mas a forma como isso é colocada revela claramente a operação de processos de ressentimento a partir dos quais os trabalhadores se colocam, então, em oposição uns aos outros. Ao mesmo tempo, e aí que está a façanha maior do regime que a gente está vivendo, um desejo é incutido nas pessoas. Esse desejo, na verdade, é uma dobra do desejo, digamos assim, originário, das suas pulsões vitais, das suas reais vontades, da forma real de expressão da potência de cada um, que acaba sendo reprimida, constrangida, e esse desejo é colocado em outro registro, em outro modo, capaz de ser utilizado pelo próprio sistema. Então, esse desejo das subjetividades acaba se submetendo ao regime, né? E já que o desejo não pode escapar por uma linha de fuga, quer dizer, sempre vai ser possível escapar, mas diante desse contexto atual, o que a gente percebe é que é a partir do consumo, é a partir né, da vontade de obter bens, de ter um determinado estilo de vida, de consumir experiências determinadas, é que então é a partir daí que o desejo se expressa. O desejo, então, ele passa a ser totalmente reativo, interrompendo o processo de criação de mundo, de criação de realidade, que cada um é capaz, que cada um tem condições, né? E a vida, então, se torna aprisionada e cada vez mais dependente dessa situação de precisar consumir para se sentir parte de algum lugar, parte de um grupo, para sentir que realmente se está vivo. Então, o consumo, ele atua de uma maneira, o desejo para o consumo, ele atua de uma maneira que permite salvar esse indivíduo que já está tão abandonado à própria sorte, que só se vê precarizado e precisando trabalhar a todo custo, porque na verdade ele quer e ele precisa de uma sensação de segurança, de uma sensação de amparo, de pertencimento, que isso vai vir a partir do consumo. Só que eu só vou consumir se eu tiver condições para gastar tudo aquilo que eu tenho
tudo aquilo que a minha força de trabalho gera com coisas que vão me fazer sentir melhor. Isso, pensando no Brasil, permite a gente refletir muito sobre os processos recentes de inclusão social ou tentativa de inclusão social de pessoas através do consumo, principalmente das classes mais baixas. Cada vez mais se percebe, então, como esse processo inconcluso de inclusão social gerou uma grande parcela de pessoas que estão nessa situação de recorrerem ao consumo para existir. Isso sempre se deu desde o início do século XX. O consumo tem um papel essencial na conformação da subjetividade no capitalismo, mas o que eu aponto aqui é para a mudança nesse jogo de relações, para a gravidade desses processos que se conformam agora em níveis muito mais sutis da micropolítica e que fazem com que, de fato, as forças ativas de todo mundo, de todos os seres, as forças de resistência não consigam tomar a frente. Porque sempre vai existir forças ativas e forças reativas dentro de nós. Mas cada vez mais a gente percebe uma lógica que transforma a vida e toda a sua potencialidade de criação entregue aos abusos desse poder que não tem outro intuito senão a autorreprodução. Então, a redução dessas forças que atingem todos os nossos corpos, fazendo deles um só corpo que reproduz a forma, ao invés de refletir e reagir às forças que lhe atravessam, é o que caracteriza a nossa situação atual de escombro das nossas subjetividades. E aqui, novamente, um pedido, estou rogando para que a gente consiga aprender a fazer as nossas escolhas que protejam e potencializem a nossa existência, né? Refletindo sobre os nossos reais desejos e de que forma aí se encontram as batalhas micropolíticas dentro do nosso desejo, para que a gente consiga recobrar ao menos um equilíbrio, né? Que esse desejo se agarre a elementos vitais e pulsionais muito mais valorosos para a continuidade da nossa existência.